Olá, boa noite. Já está aí alguém comigo? Façam uns olás, uns likes, uns corações que eu gosto tanto. Para saberem que estão aí. E para eu saber que vocês estão aí. Boa. Obrigada. Ui, corações. Bem, hoje vou-vos contar uma peripécia que me aconteceu. E posso-vos dizer que realmente não é a primeira vez. E a muitas de vocês isso também já deve ter acontecido, tenho a certeza. Então, cheguei a casa e pensei, se eu fosse fazer uma caminhada. E já agora, confesso que também moro perto de um supermercado, passa publicidade, portanto nem vou dizer o nome, mas a ideia aqui é vocês perceberem que é só dar uma volta, uma caminhada e provavelmente comprar, era um detergente para a máquina a máquina da louça que eu precisava. Se aproveito a caminhada, compro detergente e faço caminhada de volta. Então, senhora, assim fiz. Se melhor pensar, melhor o fiz. E quando estou a chegar ao supermercado, percebo que há uma série de promoções, etc. Portanto, entro, começo a fazer ali uma seleção e a ver assim grande parte das coisas do supermercado. Mas o que é que eu vos posso dizer? E isto, cá está, prende-se com as várias vezes em que este tipo de situações acontecem e em que vemos mil e uma coisas e acabamos às vezes por trazer mais do que aquilo que tínhamos pensado. E como eu vos digo, fui a pé e, portanto, não estava mesmo a pensar trazer mais do que aquele 1 ou 2 elementos. Mas vejo isto e trago e mais uns iogurtes e mais... Ok, fui colocando mais algumas coisas no meu saco. Curioso, acabo por perceber que o tal detergente que eu queria comprar não estava em promoção. Olá, Marília! Um like ou um coraçãozinho, vá, para toda a gente saber que estamos aqui todas. Está tudo bem. E então, como eu vos digo, estava no supermercado e trouxe mais algumas coisas do que aquilo que tinha pensado e, inclusivamente, não trouxe o tal detergente. Bem, mas venho com o saco. O saco, relativamente pesado, é aí em média uns 2, 3 quilos, se calhar, de produtos. E venho com o saco e penso assim, boa, só um saco, devia ter trazido 2 para dividir o peso entre os 2. Isso sim é o ideal, dividirmos o peso entre 2 sacos, o trazer, por exemplo, uma mochila, porque tudo o que sejam cargas que tenhamos que trazer durante um período de tempo e com algum peso, desculpem, o ideal seria trazer às costas. Neste caso, como eu vos digo, era um saco de asas, eu estava a pensar só trazer uma coisa, trouxe mais. Bom, o saco era desconfortável de transportar. E então, outras hipóteses. O saco não tinha asas suficientemente compridas para pendurar num ombro ou no outro, portanto tinha mesmo que trazer na mão. E aqui quero-vos deixar também uma dica. Sempre que nós transportamos um peso, como vos digo, se pudermos dividir melhor, se não pudermos dividir, é um peso único, mas quanto mais junto ao nosso centro e ao nosso corpo pudermos transportar, melhor. Melhor porquê? Porque tem a ver com a nossa coluna. Portanto, se a nossa coluna é um eixo ao centro do nosso corpo, então tudo o que sejam objetos que tenhamos que trazer connosco, além também do nosso peso, claro, então se trouxermos bem junto ao nosso centro, tanto melhor para a nossa coluna. E foi assim que eu fiz. Portanto, eu transportei o saco, mas de facto, como estava a caminhar, não dava tanto jeito. E nisto, muitas vezes as mulheres, desculpem, mas é verdade, as mulheres têm muito a técnica de transportar o saco como se fosse um bebê. E, portanto, isso foi ótimo para eu poder transportar o meu saco, não mais ao centro, mas mais na lateral, e, no entanto, consegui transportar e ia passando para um lado, mais para a zona da anca, no fundo, para apoiar o saco, de um lado ou do outro. E, portanto, é este tipo de passagem de peso para um lado e para o outro, ou até mesmo transportar mais junto ao nosso corpo, que traz, de facto, essa mais-valia para as nossas costas, para as nossas pernas, para
temos as mais variadas razões como podem calcular. Portanto, se conseguirmos transportar esse peso, porque tem que ser, porque acabamos sempre por necessitar de alguma coisa e temos que transportar connosco, portanto, fica a dica de transportar o peso e por isso, num dos cartões aqui no início do meu live, falava nisso. E eu posso vos mostrar, para quem chegou agora, que tem a ver com o saber como devemos transportar. Eu pus pegar, um termo mais brasileiro, mas a verdade é como é que devemos pegar nesses pesos. E, portanto, ficam estas dicas. Outra ideia, e já é muito vulgar vermos pessoas com os carrinhos de compras. Ainda hoje falava com um senhor que está a fazer tratamento comigo e está a fazer reabilitação aos cotovelos. Tem 2 tendinites, 2 epicondilites mais especificamente, e ele dizia-me, eu tenho que andar sempre a transportar comida e por causa dos filhos e estou sempre a fazer compras. Mas os meus braços não aguentam, porque o peso que eu tenho que transportar quase diariamente é muito grande e, portanto, eu não estou a ter benefícios com o tratamento, se calhar porque tenho que transportar os pesos. E eu sugeri-lhe, então, por que não o tal carrinho de compras? Porque entre a carregar com os pesos ou poder puxá-los faz toda a diferença. E, bem, convenhamos. Nós também, há uns tempos atrás, quando pensámos, agora temos que pagar pelos sacos de plástico, e agora... não é? E nós conseguimos nos habituar a trazer o nosso saco, a utilizar menos plásticos. É um hábito. E, portanto, hoje até achei curioso este senhor dizer-me, não vou transportar esses carros, parece os carros das velhinhas. Velhinhas? Não. É para todas as idades. Temos que nos poupar, é agora. Senão daqui a uns anos, ou quando tivermos realmente a tal dor, a tal lesão, a tendinite, vamos pensar, e agora? Pois, é verdade. Mais uma vez falamos na prevenção. E se a prevenção passa por usar os tais carrinhos, vou-lhe chamar os carrinhos das velhinhas, mas quais velhinhas? Eu acho que é para as novas, mas... podemos arranjar os rótulos que quisermos, a verdade é essa. Portanto, fica a dica de como transportar sacos, de como transportar os pesos, sempre que não há outra alternativa, mas que podemos realmente fazer este tipo de passagem do peso e aliviar mais de um lado, mais do outro. Outra ideia, cá está, dói-me o cotovelo, já não aguento ter o braço esticado com os pesos pendurados no meu braço. Então, por que não a alça do saco enfiar e deixar mais pendurado no antebraço, não é? Porquê que havemos de carregar o saco daquela maneira? Às vezes é necessário aqui alguma flexibilidade e algumas ideias, é verdade. Mas se isso servir para nos poupar, para poupar a nossa energia e para prevenir, eu quero lá saber do nome, desculpem, do nome que dão ao tal carrinho das compras. É ou não é? Então, por isso é que eu estou aqui hoje. Sabem que isto às vezes, situações reais e relatos reais dão-me imensas ideias, imensos temas para poder falar convosco, desculpem. E por isso é que eu vos trago hoje a minha lógica, a minha ideia e algumas sugestões mais terapêuticas, certo? Porque nós aprendemos com tudo isto e fica cá dentro sempre algo. Quando formos pegar no tal saco, nas tais compras ou nos pesos, podem ser livros ou dossiês, lembrem-se que se pouparmos energia, se rentabilizarmos o nosso corpo, também vamos estar melhor, muito provavelmente no final do dia, certo? Se calhar menos cansadas ou menos doridas, por que não? E tenho mais uma dica hoje. Falámos no pegar em peso, no transportar dos pesos, mas temos também outra questão. Imaginem que têm mais do que um saco, e voltamos à situação das compras, mais do que um saco de compras para transportar. Então, o que é que podemos fazer ou qual será a forma mais correta? E eu tenho aqui mais um dos meus cartões que fiz de propósito para vocês, hein? Está aqui com uma letra especial.
Eu achei muito gira esta ideia, desculpa. É uma forma de captar a atenção e em vez de eu estar a escrever e vocês a olharem, não, já está aqui e é bem mais fácil de fazer uma legenda para falar convosco. Olá, já vi que estão mais pessoas aqui a assistir, bem-vindas, bem-vindas. Então, hipóteses ou formas de pegarmos nos tais sacos das compras. É relativamente simples e se calhar vocês também já sabem, mas nunca é demais também relembrar, que é, ok, os sacos, o objeto está no chão e a tendência que nós temos é para nos dobrar sobre nós próprias e muitas vezes manter os joelhos esticados e baixar-nos para apanhar. E posso-vos dizer que isto é um erro muito, muito comum. O ideal, e para poupar as nossas costas, cá está, porque hoje nós estamos tão mal, mas amanhã se calhar não conseguimos. E se nos habituarmos a fazer sempre da forma correta, então provavelmente não chegaremos àquele ponto de eu devia ter feito, se eu tivesse tido cuidado, por que não aprender e executar logo, não é amanhã? Não, é assim que a situação se depara, tentar executar logo da forma correta. É ou não é? Então, os sacos estão no chão e eu preciso pegar neles. Mais ou menos, se tivermos noção do peso que cada um tem, podemos distribuir entre uma das mãos e a outra e de facto pegar nesses sacos. Mas a maneira de nos baixarmos tem que ser à custa das nossas pernas. Sim, das pernas. Pensem comigo. As pernas suportam-nos e fazem-nos deslocar de um lado para o outro. É de facto uma das funções principais, que é conseguir suportar o nosso peso, equilibrar e levar-nos de um lado ao outro, certo? Então porquê? Quando vamos pegar em pesos, temos a tal tendência de dobrar o tronco e de segurar e pegar nos pesos. Por que não usar as pernas? Flete os joelhos. Dobramos os joelhos para nos baixarmos. Em vez de curvar, em vez de nos dobrarmos. Mantém as costas direitas, flete as pernas e segura os sacos. Ok? Já sabiam, veem? Eu sabia. Ponham aí nos comentários se não sabiam isto. Eu tenho a certeza que sim. E será que fazem? Será que cada vez que vão pegar, nem que seja num objeto mais leve, será que dobram sempre os vossos joelhos para apanhar? Isso seria ótimo. Então comecem desde já a praticar este tipo de lógica, estes pequenos princípios que vão fazer diferença no futuro. E é essa a minha ideia e a minha vontade. É de que vocês percebam que é importantíssimo fazermos sempre bem ou da forma mais correta, da forma melhor. Porque assim temos mais garantia de que as tais hérnias discais, que o desgaste entre os discos, que uma série de problemas que podem mais tarde surgir e quem sabe depois vamos pensar, e se... É verdade. Portanto, ficam aqui 2 dicas hoje, tá bem? Os meus lives não são muito compridos porque eu acho que muita informação... Olá, Marília. Então, sabemos, mas não fazemos. Exatamente. Portanto, as minhas dicas, vocês com certeza vão estar a pensar, eu até sabia, eu já ouvi falar. Então, vamos pôr em prática, certo? Olha, o Ricardo também está aí. Olá, Ricardo. Então, está tudo bem? Boa, obrigada por estares aí. Portanto, de certeza que sim, que nós já sabemos isto, mas entre o saber e o fazer, às vezes vai uma diferença. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que provavelmente se começássemos logo nas escolas a fazer esta sensibilização, se começássemos a passar, cá está, os adultos a passarem para as crianças, muitas vezes as crianças também a passarem para os adultos, este tipo de dicas às vezes que realmente sabemos e não fazemos, não é? Portanto, boa, obrigada pela promessa, é isso mesmo. Então vamos prometer e prometam vocês próprios, é um compromisso convosco, de ter realmente alguma atenção.
quando vão pegar nos pesos e a maneira como os transportam, porque realmente assim podemos melhorar. A ideia é sempre esta, estamos sempre a aprender, estamos sempre a melhorar, e que isto sirva para nos avivar a memória, porque eu tenho a certeza que vocês sabem. Se puderem sempre transportar, cá está, algo que precisem de levar de um lado para o outro, transportem numa mochila, transportem no braço, mas dividam o peso. Às vezes não necessita de ser só na mão e pendurar na mão. Coloca a asa do saco no braço, no antebraço. Vamos tentar poupar as articulações, as pequenas articulações e que nós usamos tanto, como são as nossas mãos, mas vamos utilizar articulações maiores em detrimento das articulações mais pequenas. Portanto, se eu posso transportar nos meus ombros, se eu posso transportar às costas, se eu posso transportar no meu antebraço, porquê? Que as mãos vão ser sobrecarregadas. Percebem a ideia? Portanto, eu quero-vos deixar também a pensar um bocadinho nisto e há alguns pormenores e alguns detalhes que podemos trabalhar. Eu hoje lembrei-me desta situação das compras, porque de facto pensei ir só daqui e ali, fazer uma caminhada e, no entanto, acabei por andar um pouquinho mais, acabei por trazer mais peso do que aquele que tinha levado, e isso de certeza que vos acontece a todos. Só vou comprar isto e, no entanto, se calhar isto eu não comprei, que foi o meu caso, e trago mais coisas e mais peso comigo e eu preciso de as trazer novamente e preciso de fazer o percurso inverso, desta vez com mais peso. Portanto, espero que isto vos tenha dado que pensar. Lembra-se do tal pormenor do carrinho das velhinhas? Não há carrinho das velhinhas, não lhe chamem isso. Vamos lhe chamar o carrinho dos jovens. Pronto, vamos acabar um bocadinho, se calhar, com estes estigmas. Porque, de facto, o poder transportar as compras sobre rodas e o poder puxar, que mais uma vez temos as nossas mãos a funcionar, mas o puxar é diferente do empurrar, e se pudermos ir atenuando esse tipo de esforço nas nossas mãos, poder fazer tanto à direita como à esquerda, eu sei, às vezes não dá jeito, às vezes as pessoas dizem, mas eu utilizo mais a mão direita, ou eu utilizo mais, não dá jeito, não faz... Sim, mas eu até percebo isso. E até vos posso dizer que há países, nomeadamente a Alemanha, corrijam-me se alguém souber que esteja a ver, eu penso que é na Alemanha, que fazem logo numa vou-lhe chamar pré-primárias, provavelmente não é esse o nome que dão, começam a educar logo as crianças para a utilização da mão direita e da mão esquerda. E nós ainda temos aqui a nossa culturazinha mais ocidental que tenta disciplinar ainda isto. E reparem, há uns anos atrás, e se calhar vocês presenciaram e se calhar foram vítimas disto, que era os canhotos não tinham direito a utilizar a mão esquerda para escrever. Eu hoje conheço muitos adultos, ali na faixa etária dos 50, 60, que me contam situações... Bem, hoje chamar-lhe-iam se calhar bullying, se calhar outros termos do género. Mas de facto as pessoas eram castigadas. Olá Zita, olá! Hoje também está aí connosco. Boa, bem-vinda! E portanto, eu já ouvi histórias bem tristes, bastante tristes, de pessoas que dizem que eram castigadas, que lhes prendiam a mão atrás das costas e que não podiam usar a mão esquerda, que não podiam escrever com a mão esquerda. Olhem, coisas que eu realmente não sei contar e é melhor não descrever, mas que percebo que devem ter sido realmente traumatizantes, de certeza absoluta. E hoje em dia, e reparem, não passaram assim tantos anos, hoje em dia já tanto faz escrever com a direita como a esquerda, já há adaptações, há tesouras específicas para canhotos, Sim, porque vocês já experimentaram. Já me aconteceu ter um corte no dedo e não conseguir cortar ou usar uma tesoura com a mão direita. E precisar de usar a mão esquerda, precisava de cortar alguma coisa com a tesoura. É impossível. Fica aqui mais uma dica. Experimentem. Quem não experimentou, experimente. Usar a mão esquerda com uma tesoura, a tesoura vou-lhe chamar normal,
com a mão esquerda. Garanto-vos que a tesoura não corta. O ângulo da lâmina faz toda a diferença. Daí uma tesoura para canhotos ter a lâmina exatamente cortada em sentido inverso, porque a maneira como cortam vai ser sempre diferente. E então, isto para vos dizer que a evolução, o facto de haver menos discriminação, a mim deixa-me satisfeita a perceber que já há vários utensílios a pensar para situações mais específicas. Mas a verdade é que se nos habituarmos a usar tanto a mão direita como a mão esquerda, até ao nível intelectual, vai fazer diferença. Vocês já ouviram falar em que nós não utilizamos a percentagem total do nosso cérebro? Há uma grande parte do nosso cérebro que não é usada. É incrível. Mas é verdade. E vocês, se forem pesquisar, encontram dados sobre isto. Então, porquê que nós não começamos logo em crianças, em pequenos, a fazer tarefas tanto à esquerda como à direita? Porque inicialmente a criança, quando está a aprender, faz muitas vezes este tipo de transição. Mas porquê não estimular e não continuarmos ao longo da vida a fazer situações ou atos deste género? Já viram? Se calhar o nosso cérebro tem realmente ainda muito para utilizar. E a parte manual e a parte da atividade e até mesmo o poder substituir quando há uma situação de lesão, e é por isso que eu falo em alguns casos e algumas situações, que às vezes as pessoas dizem: que sorte, foi na mão esquerda, não foi na mão direita. Não é bem assim. Há sempre uma das mãos com mais destreza do que a outra, mas a verdade é que sempre que não possamos conseguir fazer com uma, se pudermos alternar e fazer com a outra, tanto melhor. Por isso é que eu vos digo, tentem, até mesmo transportar de objetos ou fazer determinada atividade, tentem às vezes utilizar a outra mão, aquela que serve de apoio, tá? Não interessa se é direita ou se é esquerda, mas interessa sim perceber que há realmente situações em que podemos usar uma ou outra, e isso também nos faz diferença em termos cerebrais. Faz-nos modificar comportamentos e faz-nos melhorar. E com estas dicas, eu espero que todos melhorem. Muito obrigada, estou a adorar perceber que há mais pessoas a ouvirem. Isto é super importante para mim. Vou continuar aqui convosco, está combinado, à segunda e à sexta-feira, fazer os lives. Como já disse nas gravações anteriores, eu e aqui as novas tecnologias, há pessoas que dizem: farto-me de rir quando falas nisso. É verdade. Portanto, o melhor é eu entregar-me realmente a isto, à evidência. E então o que eu quero combinar com vocês? À segunda-feira faço o Facebook Live e à sexta-feira faço o Instagram Live. Isto porque há pessoas que gostam mais de um, outras gostam mais do outro, umas veem mais num, portanto, eu optei agora por fazer assim. Vamos ver o que é que dá. Portanto, às 21 horas, à segunda-feira, Facebook Live. Às 21 horas, à sexta-feira, o Instagram Live. Ok? Está combinado? Obrigada por terem estado aqui. Quem não foi jantar, pode ir jantar. Eu acho que até há jogo de futebol, ouvi dizer, mas futebol não é realmente a minha praia. E, portanto, estamos combinados. Podem ir, então, aos vossos afazeres. Carla, olha, a Carla também está aqui. Olá, Carla. Olá. Chegaste mesmo no fim, Carla, mas olha, isto fica tudo gravado, está bem? Tá? Depois, se tiveres curiosidade, eu fico à espera dos vossos feedbacks, tá? Façam comentários, vá lá. Digam qualquer coisa para eu saber que estão aí. Claro que eu sei, mas é sempre bom ver algum diálogo, porque isto às vezes estar a falar para a câmara é um bocadinho estranho. Ainda é. Apesar das pessoas que são umas queridas dizerem-me que eu tenho muita naturalidade, mas se calhar também já vai um bocadinho de lidar com o público, mas de facto estar à frente das câmaras ainda estou na fase inicial, tá? Então, muito obrigada. Tchau, beijinhos, obrigada, Carla. Olha, portem-se bem, tá? Tchau.